Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui novamente no nosso podcast da nossa GMP, direto ao ponto. Hoje recebendo aqui um convidado muito especial, um ídolo para mim, de verdade. Vinicinho aqui, Vinícius Marçal Vieira, nosso grande colega do MP. E eu estou junto aqui com o Dr. Bruno Barra, nosso diretor financeiro. E a gente vai dar início aqui a esse bate-papo aqui, que é uma oportunidade da gente se conhecer mais, né? Hoje, com a correria do dia a dia, a gente não tem mais conseguido um tempo para a gente conversar, estreitar laço. Então é uma oportunidade para dar essa visibilidade, principalmente para colegas, assim, então, são tidos como referência aqui no nosso Ministério Público de Goiás. Isso aí, também uma satisfação grande receber o amigo e colega Vinícius Marçal, que, como o Murata disse, é uma referência para nós, né? O ídolo da nossa geração, porque concilia tão bem o seu trabalho na área criminal, na promotoria de justiça, com a área acadêmica, com a questão de obras jurídicas de excelência aí no nosso cenário. Então, satisfação aí de recebê-lo. É toda minha. Estar com vocês aqui, meus amigos, é muita alegria para mim. Vocês são amigos do meu peito, e a quem eu admiro demais, os dois. E é um orgulho muito grande poder estar aqui. E vocês também são muito importantes para a nossa história ministerial e referências para mim também, como seres humanos e como promotores. Podem ter certeza disso. Show de bola. Vamos começar as conversas lá do começo, né? Vamos. Como é do começo para a gente, né? Quando, se você se lembrar, né, obviamente, quando e como você decidiu ser promotor de justiça? Bom, essa história, ela é boa. Eu estudei a vida toda em Pontalina, né? Cidadezinha aqui pertinho de Goiânia, interior de Goiás. E lá havia um promotor de justiça dos bons. E o meu pai era advogado. E, modéstia à parte, ele é ainda, né, um bom tribuno. Então, meu pai tinha sempre grandes embates com promotores de justiça. Mas, nessa ocasião, com 15 anos, eu terminei o terceiro colegial e aí eu fui fazer direito, né? Só que eu não passei no primeiro ano, fui passar no ano seguinte. Então, eu acabei entrando muito novo na faculdade com 16. Nesse tempo, 15 para 16 anos, eu já sabia que ia fazer direito. Houve um júri na minha cidade. Era um caso, assim, que chamou muita atenção, uma cidade muito pequenininha, mas era um caso comum desses do interior aí. Um cara bebeu numa festa e, euforia demais, ele pegou um revólver e deu um tiro aleatório. Não era para pegar em ninguém, mas pegou em alguém. E matou esse alguém. E ali confrontavam-se duas ideias. Meu pai, culpa consciente, como advogado, e do outro lado, Carlos Alberto Fonseca, dolo eventual, promotor de justiça. E meu pai sempre tinha um ritual, estudava processo, me mergulhava nos livros. Meu avô também era advogado, eles batiam papo os dois, enfim. E ia à missa antes dos júris. E eu dou-lhe tira-cola com meu pai, e meu pai conversou com o promotor, conversou com a juíza, pedindo para eu me sentar ali na bancada com ele. E eu me sentei. Me lembro desse júri como se fosse hoje. E aí, quando o júri acabou, a gente voltou para casa, eu já fui para o meu quarto, a minha mãe me perguntando o que tinha acontecido, o que foi, enfim. De tanta insistência da minha mãe, eu confessei a ela que eu passei o júri inteiro torcendo pro promotor, Carlos Alberto Fonseca. Esse cara me fez querer ser promotor de justiça. Bacana. Me fez querer ser. Foi isso. Foi esse dia, eu falei, eu quero fazer direito para ser promotor de justiça. Eu tava com essa pequena idade aí. E como é que foi a trajetória dos concursos na época, dessa ideia até a concretização, né? Bom, eu fiz uma faculdade boa, né? Estudei na UFG e fiz bem feita a faculdade, mas quando terminamos, o pessoal que tinha um bom poder financeiro aqui em Goiânia, na época ia fazer Damásio. Você deve lembrar disso, né, Bruno? Não sei se você se lembra, São Paulo. Eu morava em São Paulo na época. Você sabe disso, né? Ficava na Liberdade, 2 prédios gigantes do Damásio ali e tal. Enquanto minha família tivesse condição de me mandar para lá, eu priorizei ficar perto. Eu sou muito ligado aos familiares e tal. E aí eu acabei ficando e fui fazer axioma jurídico. Fiquei aqui em Goiânia e aí eu me preparei, fiz 2 anos e meio. Acabei passando para delegado de polícia do Distrito Federal antes disso.
e também num concurso do STJ e tal, mas enfim, eu assumi o concurso de delegado do Distrito Federal, mas nesse momento eu já estava passando no meu concurso para promotor de justiça, inclusive na preparação para a prova oral, eu encontrei essa lenda lá no Axioma, Dr. Bruno Barra e Eduardo Prego. Todo mundo que estava no Axioma na ocasião, se preparando para a prova oral de promotor de justiça, tinha medo dele, porque ele já era promotor em Minas. Falei, vai tomar uma vaga nossa. Eu tive a honra de entrar no mesmo concurso do Bruninho. Mas foi essa uma preparação mais ou menos semelhante à sua, em questão temporal, Bruninho. Mas eu me lembro que eu estudava muito, viu, Muratinho? Eu ia para o Axioma às 8 da manhã, eu chegava nessa biblioteca e eu estudava até meio-dia, e 1h30 eu estava lá de novo, estudando até 7, quando começavam as aulas, e ficava até 10h30, e depois das 10h30 chegava em casa, comia alguma coisa e ia ler informativo. Eu fiz isso por quase 3 anos. E você foi aprovado para cargo de delegado, né? Do Distrito Federal. Chegou a exercer? Exerci. Por quanto tempo? Foi muito bacana. 6 meses. 6 meses. Mais o tempo de academia, né? Uhum. Com o tempo de academia, 9. E nesse tempo, é quase 1 ano, né? Como delegado. Alguma vez, seu foco principal, que era ser promotor de justiça, foi deixado de lado? Assim, você chegou a duvidar se... Não, jamais. Até porque, durante a academia de polícia, eu recebi o resultado da segunda fase de promotor de justiça de Goiás. E aí eu tinha um colega na academia de polícia que é irmão do nosso colega Jales, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. E o irmão dele é ainda mais alto que ele, Eduardo, que é delegado hoje no Distrito Federal. Eu me sentava na última cadeira, botava o Eduardo na minha frente, porque ele é gigante, e eu ia estudar Celso Antônio Pacheco Fiorilo, direito ambiental, Pacelli, processo penal, me preparando para a prova oral de promotor, durante a academia de polícia do Distrito Federal. E aconteceu. Aí eu me aprovei, assim, mais ou menos nesse tempo, mas deu tempo de, antes de ser chamado para promotor de justiça, exercer o cargo de delegado. E foi muito bacana. Foi muito bacana porque eu pude vivenciar de perto, assim, né, o trabalho policial, que não é fácil. Dentro de uma delegacia não é fácil. Registrar 80 ocorrências criminais por dia, como acontece na faixa de Gaza do DF, que é Ceilândia, Samambaia, Gama, não é fácil. Cada delegacia tem mais ou menos isso, tinha na época. A sirene tocando às 3 da manhã, polícia militar chegando para registrar um flagrante. Nada disso é fácil. É muito difícil ser policial. É bom estar do outro lado também para entender dificuldades que, verdadeiramente, sem clichê, eu acho que a gente só entende estando de lá, né? Experiência interessante. E também era bom receber, apesar de todo mundo tremer, eu me lembro disso, quando os promotores do DF chegavam na delegacia. Estão chegando. Não tinha nada errado lá dentro, mas dava aquele tremor. Uhum. E aí eu percebi também quão importante é o controle externo, porque eu senti do outro lado. Uhum. Então, exercer é fundamental, estar perto, fiscalizar, conversar, enfim, interagir. E avançando um pouco no tempo aí, né? Você falou da preparação e tanto o que te motivou mais a ser promotor de justiça, que foi o júri, né? Quanto essa atividade depois profissional foram na área criminal. Como é que foi, ao entrar, né, ter que se deparar com uma promotoria única, como você atuou por alguns anos, e ver que o Ministério Público atua em tantas áreas e um mesmo promotor tem que ter tantas habilidades? Como é que foi essa fase? Realmente, Bruno, foi bem complexo, porque eu acho que entrei no MP assim, novo, né? Eu tinha 24 anos e não tinha uma experiência de vida tão grande, né? E quando a primeira comarca para a qual eu fui foi Silvânia como substituto. E lá, em Silvânia, era a promotoria única, né? E assim, fazia audiência dentro do fórum, e a promotoria dentro do fórum, um monte de gente ali para falar comigo, não sabia se fazia audiência, se falava com o povo, um monte de inquérito para ser ofertado denúncia, para se analisar, inquéritos civis ali, instaurados para diversos problemas, dragas, enfim, problemas com os quais eu nem sabia que eu lidaria verdadeiramente como promotor de justiça. E problemas que não eram para estar ali comigo. Eu me lembro de uma
de atendimentos, assim, a pessoa diz, olha, eu moro aqui há 200 anos e nunca tinha acidente, agora tem acidente demais, eu quero um quebra-mola. Pede isso pro promotor. Uhum. A mãe tá com um problema com a filha de 13 anos, eu me lembro disso também. A minha filha tá namorando e ela quer ter relação sexual, o que eu vou fazer? Perguntando para mim. Então, assim, problemas assim que não são da nossa esfera propriamente dita, mas que nos chegavam, e ali eu fui formando uma compreensão do tamanho da nossa importância numa sociedade, sobretudo quando se atua em promotoria única. E a partir dali de Silvânia, eu passei em Planaltina na promotoria criminal e fui para Itapaci. Ali eu digo que eu aprendi a ser promotor de justiça porque eu era promotor de 5 municípios, né? 5 municípios. Eram 5 prefeitos e 45 vereadores. Na ocasião, não posso dizer hoje, mas na ocasião, havia uma cultura de corrupção, essa é a verdade. E tinha saído dali um promotor excelente, muito trabalhador, que era o Elvio Vicente da Silva. Deixou um trabalho assim na área dos difusos muito importante. Eu cheguei com a responsabilidade de sucedê-lo. Então, ali eu vi de perto a força da nossa atuação nos direitos difusos, né? Foram muitas ações de improbidade, mas muitas mesmo. Uma usina de cana para ser fiscalizada, combatida, uma mineração em Guarinos, que ficava ali também na comarca de Itapaci. Uma ação civil pública que eu tive que mover, porque me doía ir para a promotoria todo dia e perto ali de onde ficava a promotoria na ocasião, as mesmas crianças, debaixo de uma fonte. Então, assim, eu me lembro e tenho essas fotos até hoje e guardo com muito orgulho, que foi uma ação civil pública que a gente conseguiu, a partir dela, construir um abrigo naquela cidade. E essas crianças ali agora tinham um teto, tinham comida, tinham cobertor, tinha cama e tal. E eu sempre me irritei muito com a frase que, de vez em quando, a gente escuta. Ação civil pública não adianta. Você quer resolver um problema, não quer resolver, entra com a ação civil pública. E eu não tenho essa experiência. É evidente que, em alguns casos, eu não fui bem sucedido. Mas em tantos outros eu fui. E aí eu estou falando, por exemplo, esse que lá no começo me impulsionou a não desistir de entrar com ações civis públicas para resolver esses problemas, né? Então foram muitas, né? Foram muitas assim. E quanto mais você faz, mais a sociedade confia, mais a sociedade denuncia, mais o Tribunal de Contas vê uma parceria na sua promotoria, delegacia de crimes contra a administração pública também, e por aí vai, né? Quando eu comecei falando que você é meu ídolo, é porque a admiração, hoje, te conhecendo, é pessoal, né? Você ser humano sensacional, coração gigante, humildade aí, gostei, mas ela vem até de antes. Eu fui servidor, né, no Ministério Público, fui analista, e você trabalhava no GAECO na época. Aí a admiração já começava ali. E eu fui titular em Rialma, né? Rialma é próximo de Itapaci, e ali eu vi o seu trabalho. Quando eu falo, a admiração é por isso, inclusive, né? Obrigado, Sem irmão. você saber, até, Obrigado. sabe? Você vê? Então, às vezes, a gente faz as coisas como você fez em Itapaci, ela ecoa, né? Eu vi o seu trabalho lá. Então, assim, a obrigado. admiração é por isso. Mas até aproveitando, Marçal, a gente achou muito interessante assim, te convidar aqui e agradecemos muito você ter aceitado, né, vir bater esse papo, porque você tem um currículo assim singular, né, no nosso Ministério Público. Você tem muita experiência, né, em todos os âmbitos, né? Promotor de Itapaci, uma comarca, salvo engano, foi difícil provimento muito tempo, né? Uma comarca inicial. Foi promotor do GAECO, né, do nosso Ministério Público. Também atuou na Subprocuradoria para Assuntos Jurídicos, né? E hoje CAU está criminal. no CAU Criminal, aí, tá vendo? É tanta coisa que a gente até esquece. Foi coordenador do Centro de Apoio Criminal, Centro de Apoio Operacional Criminal. Então, assim, resume, se for possível, a sua trajetória dentro do Ministério Público. Obrigado. Eu vou fazer isso, mas eu agradeço muito isso aí que você falou, Muratinha, e vou contar uma história rapidamente aqui, antes de fazer esse resumo. Porque, mais uma vez, eu falo, né, da importância das nossas ações. Não me esqueço disso. Nós temos uma colega, né, a doutora Lilian Conceição.
ela é minha tia, é tia da minha esposa. E ela é casada com o Flávio, que é irmão do Lauro, que foi nosso procurador-geral. O Flávio era advogado numa usina, acho que Uruaçu. Um dia, o Flávio voltava para Goiânia de táxi e começou a bater papo com essa pessoa, ou com o motorista da usina, alguma coisa assim. Começou a bater papo com esse motorista sobre o trabalho, o que ele faz, quem era a mulher dele e tal. E quando eles chegaram no assunto Ministério Público, esse motorista falou para ele que ele tinha muita gratidão pelo Ministério Público, porque ele estava ali naquele carro trabalhando por causa de um promotor que defendeu um interesse dele na área da saúde. E, assim, é óbvio que isso, no caso era eu, mas, assim, tantos de nós fazemos isso. E, às vezes, a gente não escuta, né, o resultado. Mas é só para evidenciar o quão importante eu acho, assim, a gente não desistir da tutela coletiva e da individual indisponível. A ação adianta. Eu não acho que a ação é para não resolver, é para resolver. Eu queria dar esse retorno, porque é ali da nossa região do Vale do São Patrício, daquela região ali, né? E eu fiquei por quase 5 anos lá, então tem muita história para contar de lá, mas vamos avançar um pouco. Você me perguntou sobre a trajetória na carreira, não é isso? Então, aí depois de Itapaci, ali enquanto eu estava ali naquela comarca, eu trabalhei um pouco no CAU do meio ambiente, a convite da doutora Miriam, depois eu fiquei com a doutora Sandra lá, era uma espécie de auxiliar e tal, até que em 2011 eu fui convidado para integrar o GAECO. Só que não era o GAECO, era o GRC. O GRC é o antecessor do GAECO, era um embrião, vamos dizer assim. Foi muito importante para a nossa instituição, mas eu me lembro que ele tinha uma atuação um pouco limitada. Era como se a gente olhasse ali na lei de lavagem de dinheiro antiga, no artigo 1º, e visse um rol de crimes dentro dos quais poderia atuar. O GRC era assim, era bem restrito. E o Dr. Benedito Torres convidou o Dr. Denis Bimbati para coordenar o GAECO e o GRC e me chamou. E aí ficou um órgão de 2, meio aleatório. Logo a gente se deparou com um caso muito difícil que envolvia relação institucional, a Procuradoria-Geral do Estado, uma dificuldade tremenda. Mas no meio daquele percurso, a gente tentando dar uma cara um pouco diferente, a gente pediu autorização ali para os procuradores, sobretudo, para o procurador-geral, e com essa anuência a gente olhou para atos que haviam já em outros ministérios públicos, de São Paulo, Minas, e criamos o GAECO em Goiás. E a partir dali a gente desenvolveu algumas ações, depois eu posso detalhar algumas delas, mas foi muito bacana. Foi uma época que crimes de colarinho branco, enfim, a gente pôde atuar para valer naquela ocasião ali. E eu fiquei 2 anos ali, acho que umas 30 operações de relevância, junto com o Dr. Luiz Guilherme, o Dr. Juan e o Denis Bimbati, né? Meu amigo que sofre no futebol, mas é amigo, muito. E depois dali eu fui pro CAU Criminal, fiquei lá 2 vezes, né, com o Dr. Lauro, e depois eu fui para a Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos, né, para assuntos jurídicos. Foram experiências muito boas, assim. Eu pude ver o MP por trás das cortinas, né, o MP da administração, e muitas vezes é criticado porque está fora, mas é difícil, não é fácil fazer parte de uma administração. Mas foi muito bacana. Eu sempre estive ali na atividade fim, então eu também estava atrás das cortinas, mas estava trabalhando para a atividade fim, né? E depois dali eu fui para Piracanjuba, que fica entre a minha terra natal e Goiânia, né? Uma cidade onde eu tenho parentes, uma cidade da qual eu sou cidadão, porque eu recebi o título de cidadão piracanjubense. Agora atuo numa promotoria que tem uma feição mais criminal, né? Tem também atribuição na área da saúde, mas é isso. Esse é um resumo dessa trajetória aí.
Vinícius, aproveitando que você falou da situação atual, né, e aí já se vão 19 anos, né, de atuação profissional, sou da mesma turma de concurso, eu vejo que mudou muito, né, a forma que atuamos, principalmente na área judicial, porque com o processo judicial a partir da pandemia 100%, né, tivemos uma mudança de rotina, né, processos chegam com mais rapidez, e a tecnologia vai avançando, e eu sei que você é um entusiasta da inteligência artificial, o uso dela no nosso trabalho, que é um assunto que também é da ordem do dia, né? Estamos tendo cursos aí sobre essa utilização das ferramentas, e a maior parte de nós ainda não sabe como fazer. Estamos nesse período agora, em 2025, avançando, e você já, eu considero que está um pouco à frente. Eu queria que você contasse como é que você tem usado a tecnologia no trabalho hoje, na sua promotoria. Bom, realmente, eu sou entusiasta porque eu tenho que falar uma frase aqui com cautela para não ferir suscetibilidades. A assessoria que nós temos é fundamental. Essa é a premissa, é a base dessa conversa. A assessoria que nós temos é fundamental. Eu fiz uma seleção para escolher minha assessoria. Você sabe disso, Bruninho, você acompanhou isso de perto, eu acho. Não tenho certeza você, mas você sabe disso. Quando eu fiz minha seleção, Murat, tiveram mais de 1.000 inscritos para eu chegar na assessora que eu tenho hoje, que é a Laila. Também, quem não quer ser assessor, né, do Messi Marçal? A Laila, ela é uma menina excelente, uma pessoa maravilhosa, dedicada, né? Depois o meu outro assessor também, o João, pessoa também excelente servidor. Então, assim, eles são a pedra angular. E eu falo isso também de todos os outros que eu já tive. No GAECO, no CAL. Então, essa é a pedra fundamental. Mas a inteligência artificial é um outro assessor que nós temos, e é um assessor com o qual você conversa a qualquer tempo para aprimorar aquilo que já está nas suas mãos. Eu sou o Denis fala que, meu amigo Denis fala que eu sou o arquivador geral. Eu tenho todas as minhas peças arquivadas. Da primeira denúncia lá de Silvânia até hoje. Tá tudo guardado. Eu tenho mesmo. Até termos de declaração, de depoimento, eu guardo tudo. Então, assim, muitas dessas peças eu fui alimentando a inteligência artificial. Eu até comentei com o Bruninho dia desses, que hoje eu já não sei mais quem é ela, quem sou eu. Porque, assim, a gente se amalgamou, a inteligência e eu, né? Mas eu acho que otimiza demais o nosso trabalho, porque, primeiro, otimiza o trabalho de quem nos auxilia. Eu sou muito entusiasta de os assessores terem a inteligência artificial. Eu respeito, mas eu não consigo entender o chefe que diz: eu não quero que você use inteligência artificial. Respeito, mas não entendo. Porque a inteligência artificial vai melhorar o trabalho do seu assessor. Meu assessor é nota 10. Ele vai virar 11 com a inteligência artificial. Vai otimizar o tempo com a inteligência artificial. Inteligência artificial não vai substituir nenhum de nós, mas vai substituir quem não sabe usar a inteligência artificial. É mais ou menos por aí. Porque economiza tempo, aprimora a qualidade das peças, diminui a extensão de peças. Ninguém mais suporta peças longas, longuíssimas, tratados para cuidar de assuntos banais. Ninguém mais suporta isso. E, às vezes, até por cacuete, a pessoa tem anos e anos e anos fazendo a mesma coisa. E para fazer uma contrarrazão num crime de furto qualificado, gasta 15 laudas. Às vezes é cacuete. Os erros linguísticos nos atrapalham. E a gente faz muito isso no direito. E olha que eu estou falando de inteligência artificial nesse momento apenas para redação jurídica, mas não é só apenas para isso. Mas para redação jurídica também. Quem lê o livro do Antônio Gide, Redação Jurídica, vai entender o que eu estou falando. Eu me considero, assim, eu acho que tenho uma escrita boa, mas
depois do livro do Antônio Gide, eu acho que eu consegui melhorar um pouco. Eu melhorei o que eu tinha, porque eu cometia diversos erros, assim, que para nós, do direito, parece normal, mas não é normal. A gente erra. A gente escreve expressões, assim, horrorosas, e repetidamente, vez que, e... Cara, assim, eu poderia citar aqui 200, assim, mas são erros que todos nós cometemos toda hora. E, assim, suportes, muletas linguísticas para fazer ligações de parágrafos entre um e outro. Essas muletas, elas vão deixando a peça extremamente longa. Às vezes você, naquele afã de convencer, cita 1, 2, 3, 4 emendas. Nada disso é necessário. E quando você compara uma peça de produção bruta com uma peça que a inteligência artificial te entregou, você repara necessariamente, assim, invariavelmente, que foi bom ter utilizado a inteligência artificial. Você consegue reduzir uma peça que estava em 15 laudas a 5, com maior qualidade, com maior alcance, com maior possibilidade de ser lida, né? Porque quanto mais longa, mais a peça sua tem a garantia de não ser lida. Esse é um fato. Não se iludam, né? Então, assim, eu sou entusiasta por conta de economizar o tempo, de otimizar o trabalho, de delimitar o foco. A inteligência artificial tem isso. Ela ajuda muito a delimitar o foco. Você fez uma pergunta, Bruninho, agora eu vou passar para além do aspecto linguístico, que eu acho o primeiro e primordial. Mas se você coloca na inteligência artificial uma alegação final, suponhamos que você fez uma alegação final bem detalhada, com todos os depoimentos constantes, colhidos durante a fase inquisitorial, também as degravações na fase judicial, isso num caso de júri. E nesse caso de júri, você já fica bem claro ali nas suas alegações que 2 serão as teses. Você vai alegar o dolo inconteste. E o réu vai alegar, não, eu agi em legítima defesa. E você vai falar, não, é dolo de matar mesmo, ninguém te agrediu. Essa suposta agressão que você está dizendo é algo imaginário que não tem nenhuma prova nos autos. A inteligência artificial é capaz de pegar essa sua alegação final e você dá um comando a ela para ela transformar isso numa espécie de alegação oral para ser realizada durante o júri, focando nos principais pontos a serem debatidos. E você vai ver o trabalho que ela vai te entregar. Foque aqui, aqui, aqui. Espanque a tese do réu aqui, aqui e aqui. De uma maneira que você veria isso sozinho? Poderia ser que talvez sim, mas talvez não. E talvez sim, mas sem a contundência que a inteligência artificial te entrega. Então, eu sou entusiasta por alguns motivos, e esses são alguns deles que eu digo para vocês, mas não é apenas essa inteligência artificial que as pessoas hoje estão usando, né, como GPT, Cloud, não apenas essas. O notebook LM, que dia desse foi apresentado na GMP, é fundamental. Se você tem um livro em PDF, você comprou um livro X de 3.000 páginas, ele está lá. Se você precisa encontrar, olha, o que esse autor diz sobre a possibilidade da defesa substituir testemunhas? É a qualquer tempo? Essa é uma prerrogativa incontestável? É assim? Toda hora a defesa pode fazer isso? E se eu não permitir, eu estou praticando um ato nulo? O que esse autor diz sobre isso? O notebook LM te encontra essa resposta imediatamente. Então, aquilo que você gastaria tempo e tempo procurando no livro, onde é mesmo que eu li isso? O notebook LM vai te entregar na hora. Durante anos, e aqui eu já estou terminando a minha resposta sobre isso, eu e alguns colegas, nós assinávamos uma mídia gaúcha, Juris Pleno. Era maravilhoso. Ali você tinha um repertório jurisprudencial de diversos tribunais e muitos artigos e doutrinas. Era excelente. Chegava o CD-ROM a cada tantas... A cada mês. Bimestre, eu acho. Bimestre. Exato. Mas hoje você tem inteligência artificial que faz isso. É a inteligência artificial. É uma inteligência artificial que condensa
repertório jurisprudencial de todos os tribunais, artigos. Então, é fundamental. E tudo isso está na palma do seu celular. Se você está aqui no podcast e um caso emergencial chegou, olha, eu preciso fazer a leitura sistematizada disso, do que se trata essa minuta que eu acabei de receber. Você já tem uma diretriz sobre como você orientará a sua assessoria a agir. Então, é isso. Você nunca confie 100%. Saiba dar os comandos, mas não deixe de usar, porque é fundamental para nós. Bacana demais. Como eu falei, né? Sua trajetória no MP é tão vasta e tantas funções que você já exerceu, né? Uma experiência muito grande, que eu até esqueci de falar, né? Você foi examinador de concurso, né? Vários concursos, né? Do nosso Ministério Público de Goiás. Inclusive, obviamente que internamente, todo mundo conhece você, né? Pelo seu trabalho aí, pela referência que você é. Mas externamente, né, principalmente para os concurseiros, você é conhecido, né? Muito conhecido, inclusive, né? Como o examinador. O concurso do Ministério Público de Goiás já era famoso, né, por ser muito difícil, muito complexo, né? Eu sou de São Paulo, eu posso falar, inclusive, meus colegas de São Paulo que fazem concurso, eles fizeram uma vez concurso de MP de Goiás e nunca mais fizeram. Falaram, não, aquele concurso lá não é para explicar, não é para gente normal, não. Muito difícil. Muito difícil. E você, inclusive, com todo respeito, contribuiu, né, para essa fama, né? Você foi um examinador, né, por muito tempo, no bom sentido, temido, né? Porque um examinador muito criterioso, muito estudioso, né? E como é que foi essa experiência como examinador de concurso? E aqui a nossa conversa ela é aberta, né? Então até muitos colegas aí que pedem para chamar, né, promotoras para conversar, inclusive falaram, né, no seu nome, justamente por isso. Ele foi examinador, o que ele pensava, assim, o que você pensa, assim, na época como examinador, o que era o ideal se examinar, o que um candidato tem que ter ou não tem que ter, enfim. Sim. Fala dessa experiência como examinador de concurso. Essa experiência foi muito boa e eu devo o meu ingresso nessa seara aí ao Dr. Lauro Machado. Foi ele quem fez o meu primeiro convite, né, para ser examinador. E foi um momento muito bacana, assim, porque depois de ser examinador aqui a primeira vez, eu fui examinador em outras instituições, inclusive, né, no primeiro concurso da Defensoria Pública, depois no MP de Rondônia. No MP de Rondônia foi algo, assim, muito interessante, porque eu era muito fã de um antecessor do Renato Brasileiro. Renato Brasileiro, hoje eu tenho o prazer de ser muito amigo dele, a gente troca muita ideia, e, enfim, é um cara de quem eu sou muito amigo. Mas antes dele, ali em Minas, havia um promotor de justiça mineiro também, que tinha um livro maravilhoso, que para mim era o Renato Brasileiro da minha época, era o Denilson Feitosa Pacheco. E lá em Rondônia, eu fui examinador com ele. Eu olhava para ele, eu não conseguia olhar para o candidato. Falei, vou ficar contemplando essa lenda em vez de olhar para o candidato, porque era realmente, assim, era algo foi difícil até de acreditar. Nós ficamos ali 5 dias, né, fazendo uma sabatina. E eu me lembro que ali havia o procurador-geral. O primeiro dia ele falou, olha, eu chamei vocês aqui, reuni a banca, vocês são examinadores e trabalham para o presidente da banca. Se vocês passarem mais de X, vocês vão lascar o orçamento do Ministério Público de Rondônia. A gente trabalhava para a banca. Então, a gente precisava aumentar o nível para fazer a peneira que o presidente da banca pediu para fazer, né? Eu estou só contando um bastidor, né, de concurso, como às vezes acontece, né? Existe um interesse institucional nisso, né? Mais aprovações, menos aprovações, isso a depender do número de vagas que tem e do fluxo de caixa que o MP tem, né? Mas aqui em Goiás foi a primeira experiência, o concurso 57, né? Eu tenho essa turma assim no meu coração, porque foi a primeira vez, né? Eu gostei muito de ser examinador, sabe? Eu estabeleci, assim, sobretudo na prova oral, diálogos com os candidatos no sentido de
Às vezes eles falavam assim, pô, ele não deixa a gente terminar. Não, eu deixo ele terminar, mas às vezes ele começa a pergunta, quando eu fazia a pergunta e começava a resposta, eu falei, já vi que ele sabe, eu vou pôr uma escala além. E eu vou para outra escala, e vou para outra escala, e eu adorava esse diálogo com os candidatos. O que parecia maldade não era maldade, era tentar extrair do candidato tudo aquilo que ele poderia mostrar para a banca. Ali, sobretudo na prova oral, a gente tenta verificar não apenas mais aspectos teóricos, mas também práticos, né? O candidato vai se deparar com questões logo depois, né? Porque quem passa ali na prova oral, a porta da posse tá do lado. Então, questões de ordem prática precisam ser colocadas à mesa. Questões de postura, de altivez, precisam ser colocadas à prova. Como a pessoa lida com pressão, né? Exatamente, exatamente. No meu concurso, e no do Bruninho, foi o último concurso que a prova de tribuna era eliminatória. E pessoas foram eliminadas. Né? 3, se eu não me engano, não é isso? Mas hoje não são mais. Então, na prova oral, é o último filtro. Então, a coisa parece um pouco mais tensa, mas é por isso. Depois daqui, ali é a última porta para você fechar ou abrir, né? Nessa trajetória, eu percebi, como examinador, assim, eu não sei se porque eu não existia na minha época cursinhos que treinavam você a ludibriar o examinador. Treinavam você a ser Rolando Lero. E hoje existe. Muita gente faz, eu não sou contra esses cursinhos, pelo amor de Deus, eu fui professor em alguns e tal, mas eu digo, aqui o que eu estou querendo criticar é o treinamento da automatização, a robotização dos candidatos. Uma coisa muito estranha, Bruninho, muito estranha. Às vezes o examinando chega, se senta. Bom dia, excelência. Bom dia. Qual é o seu nome? Excelência, meu nome é Bruno Barra Gomes, excelência. O senhor quer tomar água? Excelência, obrigado, já tomei água, excelência. Eles são treinados a repetir esse pronome de tratamento infinitas vezes, como se isso fosse massagear, o excesso disso, massagear o ego do examinador. Eles são treinados a usar expressões chave. Por exemplo, você faz uma pergunta para a pessoa não tem noção do que se trata. Em vez de ser honesto com o examinador, eu não ouvi falar desse assunto ainda, eu estudei isso, mas eu realmente não me recordo nesse momento. Se o senhor puder passar para a próxima pergunta. Não. O senhor me dá uma diretriz, excelência? Me dá uma diretriz, excelência. Fica parecendo, assim, algo robótico. A pessoa começa a dar uma resposta e gagueja. Normal, isso acontece. Aí a pessoa, em vez de tomar uma água, voltar a si, agir naturalmente, reformulando, excelência. Parece o Waze, quando você erra o caminho. Reformulando, excelência. E essa postura antinatural, como é que ela chega? Como é que ela é vista pelo examinador, geralmente? Todos eles comentam. O que está acontecendo aqui? Eu me lembro, eu não sei qual é o concurso do nosso colega Fabrício Lamas. Não sei qual é. 59. 59? Ali, eu acho que foi a maior chuva de robotização, sabe? Claro, eu não estou falando com os colegas que foram aprovados, mas eu digo, em geral, muitos vieram assim. Eu me lembro que a gente pegou uma sequência de uns 10, excelência, o Waze, reformulando, me dá uma diretriz, assim, todo mundo desse jeito. E, de repente, a gente estava no auditório, eu acho que eu fui presidente dessa banca, salvo engano. Salvo engano, fui. Foi dessa. Eu fui de alguma, mas eu acho que foi dessa. Eu me lembro que vem descendo as rampas, o auditório nosso é um pouco inclinado, né, para baixo, e vem uma pessoa com um sorriso na cara, bonachão. Eu já gostei dele ali. Eu falei, esse cara é diferente. Ele já chegou, e aí, como é que tá? Deu a mão pra gente, assim, normal. Como uma pessoa faz quando vê outra pessoa. Bom dia, né? O Lamas chegou com aquele ar interiorano, né? Ele é de Rio Verde, não é isso? Isso. Ele é de Rio Verde. Então, eu acho que por desconhecer a robotização, ele chegou com o que ele tinha, com a simplicidade dele, com o respeito, com o conhecimento e com a simplicidade.
e ele encantou a banca. Eu me lembro disso. Falei, pô, a hora que ele saiu, eu falei, cara, que cara legal. Todo mundo falou isso dele. Eu me lembro disso, assim, algo que marcou. Então você perguntou como é que chega a banca. Chega assim, é esquisito. Tem gente que passa fazendo isso. Eu não tô falando que não passa. Mas é esquisito. É esquisito. Não é um negócio assim que soa natural. Eu vou dar um exemplo. No nosso concurso, eu me lembro que o doutor Altamir me faz a seguinte pergunta. O que é pretexto de legítima defesa? Eu achei, assim, a construção da pergunta meio... Eu falei, pô, pretexto de legítima defesa? Jamais eu vou questionar, né, o examinador. Mas na hora eu falei, poxa, tinha tantas coisas ali que eu tinha estudado sobre legítima defesa. Eu falei, olha, doutor, eu não me lembro exatamente dessa expressão, mas nos livros que eu li, há, há explicações que acho que pode se enquadrar no que o senhor me perguntou. Se eu puder tentar, o senhor pode tentar. E a minha tentativa era a resposta adequada. Eu me lembro disso perfeitamente. Eu estou usando esse exemplo para mostrar, assim, eu usei apenas o quê? Essa simplicidade do Lamas aí. Foi uma conversa. Eu falei para ele um sentimento real. Eu não tentei enganar. Muita gente tenta enganar, né? Isso não pega bem, sabe? Enganar um examinador. O examinador sabe a resposta. Você pode até tentar na prova escrita, e eu acho que é válido. Talvez você nunca ouviu falar de uma pergunta que está na prova escrita. O candidato escreve, vou escrever alguma coisa. Vai que alguma coisa que eu escrevo aqui aproveite. Beleza. Agora, na oral, eu acho estranho. E é bem interessante o que você falou, porque até no começo que você falou, né? Ali tá na porta de entrada ali, né? Depois da prova oral, é praticamente a posse, e aí é a vida, né? É a vida como ela é, né? Como ela é. A prática mesmo. Então, você vai se deparar com essas situações. Eu achei muito interessante essa parte final que se casa com o começo, né? Questão da naturalidade, porque no dia a dia você não vai ter você ficar aquela robotizada, ninguém se prepara, né? Lógico, todo mundo se prepara para estudar, estuda, né? Experiência e tudo mais. Mas tem situações no nosso dia a dia que não está em livro, que não está em lugar nenhum, e você vai ter que fazer o quê? Raciocinar. Como você mesmo mencionou essa resposta, vai ter que raciocinar, né? Se amoldar. Então, e isso é importante, mostrar ali na prova oral, que é o último ato antes já de você começar a exercer o cargo de promotor de justiça, né? Sim. Bem interessante isso. Exatamente. E uma curiosidade que eu tenho, hoje você é famoso aí, escritor de obras jurídicas, né? Eu, inclusive, eu confesso que com 3 meninos pequenos, né, com 2 promotorias, não tá fácil atualizar, mas eu utilizo muito suas obras, né? Inclusive, assim, sou muito suspeito, mas, por exemplo, eu seleciono muito por conta dessa correria do dia a dia o que dá para ler, né? Então eu sou muito sincero, né? Então, e a sua obra é uma que assim que casa, né? Tanto a teoria, né? Questão acadêmica, quanto a prática, né? Então eu mesmo li as suas 2 obras, né? Tanto de crime organizado quanto da lei de toxicidade. Você está com um exemplar aí, não tá? Tô com essa é a exemplares edição aqui. nova? Edição nova, a 4ª edição. E eu falei, eu vou sortear esses livros aqui. E, segundo o meu critério, os ganhadores são vocês 2. Para vocês. Ô, obrigado, valeu. Olha aqui, Que ó. honra. Aproveitar aqui esse assunto, agradecendo aí pelo presente. É uma dúvida que a gente é que é amigo, sabe, te conhece, mas que muitos colegas e estudantes também têm. Como é que você consegue conciliar, né, a função de promotor de justiça que faz com tanta dedicação com a escrita, né, com a dedicação à vida acadêmica, à redação de livros, que são aí também referência nessa parte, tanto de drogas, crime organizado e no direito penal em geral. Pois é. Antes eu quero dizer uma coisa, né? Que as câmeras peguem. O livro está na 4ª edição, portanto, não é fruto de inteligência artificial, viu? O crime organizado está indo para a 7ª edição. Então, assim, deixando bem claro, realmente não é fácil, não. Uma vez eu comecei a escrever eu tinha o propósito de escrever um livro de direito penal. Uma fantasia da minha cabeça, mas eu tive esse propósito. E eu me lembro que eu estava no 5º dia de escritas, depois de chegar do trabalho.
Flamengo jogando. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar isso pra lá. E eu desisti. Eu desisti de escrever esse livro. Aí, o que aconteceu? Eu conheci o Kleber Masson, um cara que eu amo de paixão, meu amigão. E a gente, batendo papo, a gente teve a ideia de escrever um livro de legislação especial. E escrevendo um livro de legislação especial, a primeira lei que eu escrevi foi crimes hediondos. Eu tenho esse livro ainda. É um livro que pode ser publicado, tá? Seria um capítulo desse livro, né? Só que a ideia era escrever algo objetivo. Um livro bem objetivo. Na época ele tinha o direito penal esquematizado, então era um livro para ser voltado mais para o público concurseiro. Eu escrevi crimes hediondos e passei a escrever crime organizado, cuja lei saiu em 2013, a nova lei. Mas quando eu fui escrever crime organizado, foi muito difícil. Muito difícil porque não havia, vamos dizer assim, um excesso de obras sobre o assunto, especialmente sobre a lei que tinha acabado de sair e com profundidade. Como eu tinha acabado de trabalhar no GAECO, muitas dúvidas que a gente tinha, muitas dúvidas, eu não encontrava nesses livros que existiam na ocasião. Dúvidas assim, uma vez aconteceu um crime bárbaro aqui em Goiânia. A publicitária Poliana foi assassinada. Esse crime movimentou Goiás e equipes, governador, enfim, foi uma coisa muito trágica na ocasião. A gente queria fazer, quando alguns presos foram detidos, a gente queria botar uma escuta na cela do preso para ver o que ele falava com outros presos. Essa dúvida dessa interceptação ambiental, da legitimidade dela, eu não encontrava resposta nos livros. Não encontrava. O indeferimento de uma interceptação telefônica desafia qual recurso? Eu não encontrava isso nesses livros. E então foi uma luta, o GAECO, naqueles 2 anos, que a gente enfrentou diversos problemas, muito na raça e no argumento, mas na fundamentação mais nossa do que buscando em algo. E isso me incomodava muito, ter esse vácuo num assunto que é o coração do MP, né? Cada MP hoje tem um GAECO. E aí, em 2013, eu peguei o que existia. O livro do Marcelo Mendroni sempre foi uma referência, mas ele também trata muito do fenômeno crime organizado. E digamos que menos da parte artigo por artigo, técnica por técnica. Ele também dá muita vazão ao fenômeno crime organizado, né? A história do crime organizado. Eu queria algo prático. E aí eu comecei a escrever esse capítulo de um livro de legislação especial, mas no fim das contas eu liguei pro Kleber. Falei, Kleber, Masson, a gente tem que mudar isso aqui, cara. Se a gente fizer um livro de crime organizado, nós vamos contribuir para o MP. Contribuir para as polícias, porque não tem. E aí a gente começou a bater papo sobre isso. Eu mostrei o que tinha, ele deu ideia aqui, deu ideia ali, e nós fomos ampliando essa ideia e aconteceu de quando eu consegui lançar o livro, no ano que eu lancei o livro, no exato ano que eu lancei o livro, foi deflagrada a Operação Lava Jato. Que hoje, política à parte, hoje já não tem mais aquela visão que tivemos em 2015. Mas em 2015, todos nós vimos aquilo como a Manipulite brasileira, a Operação Mãos Limpas brasileira. Então o livro foi um estrondo. A gente tem muitos julgamentos que aconteceram no Supremo Tribunal Federal que o nosso livro foi citado, e foi um orgulho muito grande, assim. Um dia eu me lembro de ver o ministro Celso de Mello com o nosso livro na mão, fazendo um voto, e eu falei, cara, eu nasci em Pontalina, isso não é para mim, né? Foi difícil acreditar, assim. E aconteceram, assim, diversos outros, né, nessa ocasião. E escrever isso não foi fácil, não. Mas, se me permitir te cortar, eu lembro disso, como se fosse ontem, que a classe toda vibrou. Que alguém mandou, né, eu não vou lembrar qual ministro, citou, né, nominalmente você, na sua obra, né, tudo, né,
um julgado, né? E isso para o MP de Goiás é um orgulho muito grande, né? Então foi muito comemorado. É verdade, eu me lembro disso. Esse que você está falando especificamente, Muratinha, foi o Celso de Mello na ocasião em que se discutia a validade, a constitucionalidade dos acordos de colaboração premiada, um julgamento que durou 4 dias. Então foram várias citações. Aí depois dele veio o ministro Fachin, o STJ, enfim, aí aconteceu muito. Então, assim, o livro ganhou uma respeitabilidade, sabe? Isso foi muito importante para nós, assim, porque a Operação Lava Jato citava muito. A defesa citava muito. Eu me lembro de encontrar citações do meu livro em outros trabalhos também, né? E hoje, assim, ver o Renato Brasileiro foi um cara que eu respeito tanto e tem tanta citação dele e outros autores, assim, isso o Pier Paolo Bottini, que é um grande advogado, né? Um grande advogado, tem um trabalho sobre colaboração premiada, e eu me lembro ali estudando o livro dele. Eu tô aqui, então assim, isso para mim é muito orgulho, sabe? Assim, eu me encho de orgulho com isso. E escrever não foi fácil, Bruninho. Eu escrevi durante muitos anos, assim, as primeiras edições, sobretudo, que deram corpo ao livro propriamente dito, madrugadas afora, finais de semana, férias. Quantas férias, assim, eu passei, né? Eu me lembro de uma que a gente estava na Bahia, e aí eu saía do quarto só depois do meio-dia, porque a família ia para a praia, eu estava atualizando. Era pesado, não foi fácil, mas hoje eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito. Como não foi fácil atualizar esse livro. Atualizar esse livro da 3ª edição para a 4ª foi um trabalho muito complexo. Todo mundo sabe o que está acontecendo na jurisprudência brasileira no assunto drogas, sobretudo justa causa prévia para buscas, que é o tema, né? O que vale e o que não vale. Fundada suspeita para busca pessoal aqui, fundada as razões para busca domiciliar ali. Tenho ou não tenho? O que pensa é STJ, o que pensa é STF. E muitas contradições eu apontei aí, e do STJ, inclusive. O STJ diz A aqui, e amanhã ele diz A em sentido contrário. E às vezes com votos dos mesmos ministros. Então, assim, uma bagunça, uma salada. Eu tentei sistematizar toda essa divergência, dar nosso pitaco, nosso contributo aí, né? Também o julgado do Supremo sobre a cannabis, enfim. Então, assim, muitos temas que foram necessários, assim, a atualização. Algumas técnicas de investigação estão aí, todos sabem do artigo 41 da colaboração premiada na área também da lei de drogas, no tema drogas, com peculiaridades, né? Porque aí existe a possibilidade, ou não, é um debate sobre a autodelação. É possível alguém fazer uma autodelação? Se aplica a sistemática do crime organizado aqui, quando alguém faz uma autodelação e tal. Enfim, foram vários os tópicos que foram objeto de análise aí nessa edição nova. Parabéns aí, Vinícius, pela obra. Estou ansioso para ler. Já conheço as anteriores, né? E tenho certeza que vai ajudar muito os colegas na lida aí desse tema importante. E aproveitar aí que nosso tempo também já está esgotando, né? Agradecer aí muito a sua participação aqui no podcast e dizer que é uma honra aí te ouvir, né? E também que você possa ser ouvido, né? Por tantos aí nas redes sociais, no YouTube, nos streamings, né? Para que os colegas possam aí conhecer um pouco mais dessa história e se inspirar como muitos se inspiram. Certeza. Não, Vinicinho, a gente tem que gravar um outro episódio, porque é tanta coisa, tanto conhecimento, tanta experiência aí, e enriquecedor. O tempo voou aqui e eu como eu estava falando, por conta da correria e do tempo, eu não estou conseguindo, sou muito sincero, ler, né? Então eu seleciono a dedo o que eu vou ler que vai ser produtivo. E a sua obra, as suas 2 obras, inclusive, são, né? Eu escolhi a dele e realmente recomendo. Assim, eu não sou de ficar recomendando livro, não. É porque minha mãe é professora e ela me ensinou isso, né? Que eu não posso indicar alguma coisa que eu não li, né? Mas o seu eu posso indicar com certeza, porque eu li e recomendo, que é algo que ajuda realmente, assim, na minha visão, assim, é o equilíbrio perfeito entre a teoria e a prática, né? Que os acadêmicos vão precisar, né, na teoria, e nós, na atuação prática, vai precisar. Então, esse eu recomendo realmente. E parabéns mesmo pelo
pelo seu trabalho, meu. Antes do agradecimento final, então, já que seu tempo está curto por causa da sua trinca, né, eu vou te recomendar mais ou menos a partir da página 50, porque ali tem análise sobre a legitimidade ou não dessas diligências policiais que acontecem em locais que têm fama de tráfico, no sujeito que tem fama de traficante, na utilização de cães farejadores, a utilização do tirocínio policial, buscas em bunkers, em locais desabitados, enfim, são tantas e tantas casuísticas que aí foram colocadas, notícia anônima, fuga, perseguição, descumprimento de ordem de parada. Todos esses casos têm análise e respostas para identificar se as coisas são lícitas ou ilícitas e para ajudar o seu tempo. Eu espero que você foque, então, nessas novidades aí que ajudam muito o trabalho da promotoria. Certeza, vai ajudar todos nós. E Bruninho, Muratinha, meus amigos do peito, eu quero agradecer por esse convite. Foi bom demais tirar esse tempinho para estar aqui com vocês, falar de MP, né? A gente ama tanto essa instituição e temos que compartilhar essas histórias mesmo, porque assim a gente vai criando uma memória institucional, né? Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Viu? Valeu, muito obrigado. Valeu.